5, 4, 3, 2, 1. Em Literatura é Outra História, começa o sucesso do seu vestibular. Bom, boa noite, pessoal. Nós estamos ao vivo no dia 29 de novembro para fazer a nossa live no canal Literatura é Outra História. Não podíamos, evidentemente, ignorar uma prova tão importante quanto a prova da UERJ, que tem avaliações com grande categoria. Além da redação, baseada no livro O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne, nós temos também, para a específica de português, um outro livro que vai percorrer a prova inteira, Coração, Cabeça e Estômago, do Camilo Castelo Branco. Antes, porém, eu gostaria de convidar cada um de vocês à nossa live, que se realizará no dia 7, às 19 horas, 7 de dezembro, às 19 horas. É um evento gratuito e eu preciso da sua presença. Lá, nesse evento, eu vou começar a mostrar as chaves da leitura. E como a leitura nós dois sabemos, eu e você, sabemos que a leitura é fundamental para a afirmação de uma cidadania plena, gostaria de contar com a sua presença. Faça a sua inscrição, você vai encontrar as referências. Se você estiver assistindo a minha participação ao mesmo tempo, você me procure no chat. Caso contrário, caso você tenha acesso posterior, me procure na descrição. Lá estaremos esperando por você. Agora, vamos começar pela redação. Você sabe que é impossível alguma aprovação de qualidade nos vestibulares sem um desempenho satisfatório na redação. Por que a redação se torna algo tão vital? Porque a redação é a representação inequívoca da escolaridade. Não é pura responsabilidade da área de língua portuguesa apenas. A escola inteira, a cultura escolar inteira, a cultura formal e até a cultura informal vem fazer parte desse universo. É exatamente na redação, na sua capacidade de externar ideias, de propor argumentos e contra-argumentos, que estará a sua solução. Não é possível que você se imagine sem a capacidade de escrever e querendo, ao mesmo tempo, ser universitário. Universidade rima fundamentalmente com escrita, e escrita personalizada. Escrita personalizada é exatamente a escrita que propõe a UERJ. A UERJ não quer que você seja alguém que se aproprie de um modelo. O modelo precisa ser o seu. O que não é modelo, é uma forma individual de se expressar. Você não precisa se confundir com o Enem. A preparação do Enem é mais falada, a preparação do Enem provoca mais atenção no grupo que precisa do vestibular. E aí há uma tendência a repetir a redação no formato do Enem. E essa repetição redundará inevitavelmente numa nota ruim que vai afastar você do seu projeto. É interessante que você se desvincule dos padrões exigidos pelo Enem,
que você não precisa, nesse tipo de redação da UERJ, fingir que é intelectualizado a ponto de citar sociólogos, filósofos, pessoas letradas, apenas porque você leu o rodapé da página. Muitas vezes, as orientações são feitas nesse sentido, num sentido que procure impressionar. É claro que a redação precisa ter um jogo, um vínculo com os textos que a propuseram. Mas, por exemplo, no caso da UERJ, se você tiver alguma vontade de argumentar e contra-argumentar com alguns episódios que você guardou do livro texto, do livro base, do livro exigido como leitura, é uma coisa. Caso contrário, você pode forçar muito a expressão e você pode tornar o seu texto absolutamente artificial. Uma outra coisa para se dizer nesse início de conversa é que a redação da UERJ sempre se baseia numa pergunta. Essa pergunta é uma forma de criar situação de afirmação, negação ou de dependência. Sim, não ou depende, talvez, quem sabe. E aí as argumentações vão se arrumando, vão se ajustando como forma de raciocinar dentro do texto. Não se esqueçam de que a redação é uma forma de raciocinar, é uma forma de encadear o pensamento, é uma forma de debater, de defender determinadas ideias, mas com suporte, não simplesmente porque você acha aquilo. Essa ideia de achar por achar, de é porque é, tem que ser eliminada. E a redação, o formato da redação já provoca. O Menino do Pijama Listrado é um livro que desafia o seu projeto de escrever. Ele desafia porque ele é conhecido, ele é muito conhecido. É um livro que já foi, inclusive depois de 2 anos de escrita, já virou filme. E, evidentemente, que mesmo com a colaboração do John Boyne, do seu autor, o discurso cinematográfico é completamente diferente do discurso literário. O discurso literário não precisa ser, dentro do cinema, uma cópia fiel, nem vai ser. É preciso que você adquira a seguinte impressão. Um livro nasce de um contexto. O Menino do Pijama Listrado depende de um cenário histórico. E esse cenário histórico o mundo ofereceu. Então, todo mundo sabe, você aprende na escola, você ouve falar, você lê. Houve uma Primeira Guerra Mundial. O mundo começou a conhecer a violência globalizada, a sofisticação da violência. E a Alemanha saiu derrotada, saiu empobrecida, com uma inflação galopante. A economia interfere no estômago e o estômago interfere na vulnerabilidade dos cidadãos. Você não pode esquecer isso. O cenário histórico é um cenário que dá pano de fundo, que sustenta, que cria um ambiente, cria uma situação, mas não depende dele apenas a argumentação que você vai usar no texto para o UERJ. Ele é, como eu disse, um pano de fundo, ele é um cenário, ele é algo de sustentação. Então, se você está num ambiente de guerra, num ambiente de violência, num ambiente de fome, de penúria total, você tem pouca escolha. O cidadão não escolhe. Miséria, fome, não tem
a capacidade de esperar uma resolução. O estômago clama, e o clamor do estômago é algo que você pode não ouvir, mas que você sabe que pode sentir de forma contundente. Nessas horas trágicas da humanidade, surge sempre o Salvador. Cuidado com o Salvador da pátria. Ninguém oferece a mão a você sem um preço a ser cobrado. Já que nós estamos falando de inflação, sem juros, sem correção monetária, a ajuda que se vai oferecer é sempre uma ajuda que vai cobrar atitudes, que vai cobrar fidelidade, que vai cobrar a necessidade de se fazer uma lavagem cerebral. Diante da miséria, diante de uma orfandade que se organiza em tempo de guerra, se cria uma paternidade. Essa paternidade pode ser nociva. Tem tudo para ser nociva, porque ela se baseia num fundamento. Eu tirei você da fome. Eu tirei você da miséria. Você me deve esse favor. E não há nada pior do que uma relação de favor. A relação de favor, o fato de eu ter saído da miséria, não me faz olhar o entorno. Eu olho só para mim. As coisas mais viscerais voltam, as coisas mais pavorosas voltam. Então, o que faz o John Boyne? Imagina uma história a partir de duas crianças. E as duas crianças vão desenvolver uma ideia importante dentro do texto. Elas ainda são puras para entender toda a maldade humana. Elas ainda encarnam alguma esperança de algum futuro a partir de um olhar que pode ser um olhar dessa pureza. Então, duas crianças vão se encontrar. E antes que você faça qualquer crítica à imaginação do autor, é preciso dizer que esse jogo fictício é o mais importante dentro do texto. A história da Alemanha, a história da Segunda Guerra, a história do Hitler, a história do campo de concentração, tudo isso é suporte. O que se vai discutir é o conjunto de ideias que aquele suporte vai provocar. Não se pode confundir história contada em literatura, que é mentira, mas uma mentira que tem o poder de falar a verdade, não se pode confundir com a história dos fatos, a história que você aprende na escola, a história que não foi criada a partir de uma verossimilhança, mas aquela que foi colhida nos fatos pelos fatos. É importante dizer isso. Então imagine uma criança bem nutrida, bem vivida, bem cuidada, dentro de uma casa em Berlim. Uma casa com vários andares, com todo o conforto que você possa imaginar. Essa criança recebe a notícia de que precisa se afastar com a família daquele local em que ela vivia extraordinariamente bem. E de Berlim, capital da Alemanha, ela passa a Cracóvia, na Polônia, diante de um campo de concentração conhecido internacionalmente como Auschwitz. E a partir dali, ela entende que o espaço da casa mudou, que o espaço da cidade mudou, que o espaço do conforto mudou. E ela não entende, já que todos estavam muito bem no seu passado, no seu espaço passado,
Ela não entende perfeitamente o que está acontecendo. Ela sabe que ela tem que ir, que ela precisa ir, que ela tem de obedecer. E vai. A partir daí, na mudança de espaço, você começa a compreender grandes trunfos da história. Existe uma personagem chamada Maria dentro da casa principal, dentro do universo do personagem principal, do garoto que é filho do militar, que vai comandar o campo de concentração. Mas um garoto que tem o direito ainda à ingenuidade, que tem o direito ao desconhecimento, que tem o direito e fica sabendo coisas aos poucos. Essa Maria encarna uma voz de uma parte da Alemanha. A Maria traz uma história, algo importante dentro do texto para você gravar, é que a Alemanha vai se fragmentando em determinados personagens. A inocência infantil do garoto é uma inocência infantil não só das crianças alemãs, mas das pessoas que foram manipuladas por um discurso de persuasão que dava a elas pouca alternativa de conhecimento da realidade. A realidade era sempre filtrada. A realidade tinha um verniz que a obscurecia. A Maria vai representar a Alemanha da pobreza, a Alemanha da subserviência, a Alemanha do silêncio. Maria aprende que a sobrevivência depende do silêncio. E essa voz popular é uma voz importante para você entender uma das temáticas que podem ser apresentadas como debate numa redação. Repare que a interpretação de um texto não é a capacidade que você tenha de reproduzir episódios que a história contou. Uma interpretação efetiva de um livro passa necessariamente pela compreensão das ideias que circularam a partir dos episódios que foram contados. Então, a Maria é um personagem interessante. Não é o único, mas é um personagem interessante. É uma parte da Alemanha que você precisa compreender. E dentro dessa visão, a partir da Maria, e eu escolhi a Maria porque aparentemente personagens secundários não são trabalhados como deviam ser, são personagens relegados a um segundo plano, eles são secundários e tem esse nome secundário não à toa, eles refletem que o silêncio da Maria pressupõe um comando, e um comando pressupõe uma obediência. É fundamental gravar essa relação. Existe um comando, existe, portanto, uma subserviência, uma obediência. O pai dentro da casa manda, comanda, é a voz da autoridade e muitas vezes mais do que a autoridade. É a voz de um autoritarismo. Personagens secundários, apesar do nome, têm uma relevância muito grande. Então é preciso entender que a Maria tem uma linguagem que não pode ser desprezada para o entendimento do texto. A mãe da casa não pode também ser desprezada. Ela vai fazer uma composição diferente, que é uma das formas, uma das máscaras da obediência. A Alemanha aprendeu que depois da fome, a comida só vem para a mesa com a obediência.
o que é péssimo. A obediência é péssima. A comida deveria vir de qualquer maneira. É um direito, é uma necessidade. Mas, com o discurso articulando a ideia de que a fome pode voltar, e aí, para que ela não volte, se tem uma atitude péssima, que é capitular diante da possibilidade da carência, que é o que está aqui. Existiu uma carência que ficou na memória de uma população e existiu uma capitulação, existiu o ajoelhar-se, existiu uma forma de aceitação, mesmo quando se via o ser humano sem fronteiras ser esmagado, ser humilhado, ser assassinado, exterminado em escala industrial. Uma guerra também é um mercado riquíssimo de muitas vendas. Uma guerra vende soluções práticas de morte por atacado. E o que existia no campo de concentração, que o menino central do texto começa a entender, é que existia na sua infância um outro menino igual a ele, com a mesma idade, com os mesmos sonhos, com os mesmos anseios. A única diferença é que ele vestia um pijama listrado e o menino, dono da casa, não. O dono do espaço, não. Existia entre eles uma cerca, e uma cerca que inibia, ou que tentava inibir, a aproximação, o diálogo, o encontro humano. Porque encontro humano não tem fronteira. Encontro humano não vem com discurso antigo de nacionalidade. Discurso verdadeiro não põe em xeque o valor de cada um. Não existe o judeu e o não judeu. Não existe o pecado cometido e o pecado não cometido. Humanamente falando, somos iguais. E para as crianças, somos iguais. Não existe o outro e o mesmo, para usar uma linguagem mais filosófica. O que existe é um ser humano que tem as mesmas propensões do outro ser humano. Então, o que está no bojo da história? O que seria objeto de debate, de discussão numa redação? O que seria? Que perguntas poderíamos fazer que pudessem fazer a pessoa pensar, raciocinar e traduzir por argumentos e contra-argumentos as propostas feitas? Há uma cerca, há uma limitação, há alguém tratado como gado, alguém preparado para a morte de diversas maneiras, alguém torturado, vilipendiado, alguém ultrajado, alguém fora do circuito da dignidade humana. Então, a brutalização, a desumanização são coisas óbvias dentro da proposta de um campo de concentração, são coisas óbvias, sentimentos óbvios dentro de um aparato de discurso feito para o ódio. Agora, que outras perguntas poderíamos fazer diante dessa história? Porque a história é só uma provocação. E essa provocação leva necessariamente a um determinado fator. Quais as cercas que nos impedem de dialogar? Há cercas visíveis e há cercas invisíveis. Nós vivemos criando
domínios, nós vivemos invadindo territórios, nós vivemos escolhendo inimigos, mesmo que eles não o sejam, para que justifiquemos as nossas defesas. Quem louva a arma, e a guerra é o louvor à arma, evidentemente tem propensão de matar. Para matar, para saciar essa ancestralidade desumana que nós temos, essa ancestralidade animal que nós temos, esse sentimento atávico, essa coisa guardada que nós temos desde a origem, para saciar isso, nós inventamos as soluções. Essas soluções vêm com o quê? Com defesa de determinadas ideias. Defesa de território, defesa de família, defesa da pátria, defesa que, na verdade, não é defesa. Bem, como o livro é, na solução de vestibular da UERJ, uma proposta, um pretexto, um ponto de partida para que o aluno seja convidado a debater as ideias, aqui está uma interpretação que não quer, em momento algum, ser um relato de reprodução de memória de episódios narrados no texto. Isso cabe ao aluno desenvolver. O aluno é que precisa ler, o aluno é que precisa traduzir. Nos cabe, no entanto, uma proposta interessante que possa auxiliar o raciocínio desse aluno, criar uma direção para esse aluno. Não necessariamente a preocupação de acertar o tema, não se acerta o tema facilmente, mas as tendências que o livro oferece são tendências que não podem ser desprezadas. Essa ideia da cerca, que fisicamente isola o menino do pijama listrado do outro menino, não é capaz de isolar uma aproximação, não é capaz de isolar uma possibilidade de amizade, uma amizade que não pede atestado ideológico, uma amizade que não pede atestado de vida passada, de tendência religiosa, de tendência de qualquer sorte, de qualquer forma. Uma criança, quando gosta da outra, gosta simplesmente da outra e não exige nenhuma explicação. Essa parte que pode parecer fantasiosa a algumas interpretações é apenas uma maneira de o autor tentar lançar um embrião de uma transformação futura, de uma transformação em alguém que não se poluiu ainda. Uma forma de reeditar a possibilidade do ser humano se comunicar. Não existe judeu e não judeu. Existe o ser humano. O resto é pretexto. Pretexto para se matar, eu repito. Essas cercas que o poder cria para cada um de nós, essas falsas proteções, essas falácias, esses sofismas do discurso, é que dão importância ao texto. É que precisam ser formas discutidas. Os discursos traiçoeiros, os discursos escorregadios, os discursos ambíguos, aqueles que são propostos por um poder que quer a dominação, que quer a submissão, que quer um pensamento único, que freia a pluralidade. Isso é que precisa ser canalizado.
Nós não temos, segundo a imagem dos dois meninos, o outro e o mesmo. Nós sabemos que o outro é o mesmo. A potencialidade de um é a potencialidade de outro. As oportunidades, as carências, as dificuldades é que vão dando as diferenças. O circunstancial não pode ser confundido com o essencial. O essencial humano suplanta qualquer possibilidade de poder. Imaginar um pai autoritário, tirânico, quando a sua imagem infantil o faz heróico, é algo doloroso, mas esse algo doloroso é extremamente necessário para um crescimento. Mas o crescimento do leitor, não só o crescimento do personagem. Quantas vezes, mesmo fora dos 9 anos, mesmo fora da infância, a nossa infância obscurece a nossa visão profunda da realidade. Então, o que eu acho que você tem que saber do livro é essa base, essa estrutura. Nós temos um tempo de matar. Nós estamos nesse tempo. Nós temos um tempo de extermínio. Nós temos uma matemática pavorosa, uma aritmética pavorosa. A soma dá conta de milhões, de 6 milhões por aí de pessoas assassinadas por arbítrio, por decisões, por ideias que não se sustentam, por ideias que obscurecem o bom relacionamento humano, que impedem a comunicação verdadeira. Não é porque é direita ou que é esquerda. Qualquer tipo de atitude totalitária é deplorável. A aproximação é sempre possível e é a partir dessa conversa, a partir desse diálogo, que nós precisamos entender o livro e as possibilidades temáticas que a UERJ, como uma universidade de verdade, aquela que faz pensar, consegue fazer, consegue produzir. Se você está imbuído desse aspecto de debate, de discussão, você está bem situado no projeto de redação. A redação da UERJ quer ser uma discussão. Não há o certo nem o errado. Há determinados pontos de vista que serão defendidos assim, dessa forma ou de outra forma qualquer. E eles precisam de uma coerência interna, de uma coesão, de um princípio, meio e fim, de algo que tenha a progressão textual, mas sem fórmulas mágicas, sem modelos estabelecidos, sem necessidade de você arrumar solução para as coisas que nem sempre têm solução. O seu projeto aqui no livro é entender que você poderia estar com o pijama listrado. A fantasia do menino que é bem-sucedido, filho do que comanda o campo de concentração, poderia ser um destino diferente. E cada menino não tem que usar o pijama listrado dentro desse contexto. Todo menino não pode ter o sonho castrado, o futuro impedido por determinadas ideias que não somam com a nossa dignidade humana. Tudo que é fabricação da indignidade, daquilo que é indigno, daquilo que é pavoroso, daquilo que é assustador, que é grotesco, daquilo que diminui o valor humano, tudo precisa ser discutido, precisa ser debatido, precisa estar entre o sim, o não
e o talvez. Inclusive o talvez, o depende, longe de ser apenas um advérbio de dúvida, pode recuperar a dúvida como algo extraordinário, como algo que precisa ser fonte de um debate. Você não pode ter certezas, você não pode ter só incertezas, você precisa circular nesse meio. As certezas e as incertezas precisam ser dialéticas, precisam estruturar o pensamento, precisam fazer o discurso repudiar o que precisa ser repudiado e aceitar aquilo que precisa ser aceito. É por aí a redação da UERJ, sem nenhuma pretensão de acertar qualquer tendência, qualquer tema. É importante desenvolver essas ideias. Que ideias? As ideias de uma Alemanha que se escondia dentro de uma história. Mas dentro da história, concebida como a história de um tempo, existem as histórias verdadeiras ou ficcionais das pessoas e dos personagens, que vão nos explicando nas baixezas e nas grandezas. Um campo de concentração é algo vergonhoso. É um museu dos horrores a céu aberto. É algo que não pode se repetir dentro de uma visão de humanidade, dentro de uma visão cristã, dentro de uma visão fraterna, dentro de uma visão que enriqueça o ser humano. Pijama listrado, nunca mais. É uma cena absurda, inadmissível, algo algo monstruoso que não pode fazer parte mais da nossa história, embora ainda haja pelo mundo algumas tendências parecidas. Então, nada mais do que o oportuno da UERJ de trazer uma temática assim, para que o aluno possa se desenvolver a contento. Tenham essa visão. Procurem dar um enfoque direcionado para uma leitura do profundo do texto. E o profundo do texto está numa orientação que vai pela desumanização, pela fabricação do extermínio, pelo enriquecimento a partir da morte dos outros, pelo mercado de capitais que uma guerra oferece, pelas ideias que vão tornar nublado o pensamento mais cristalino, a luta pelo pensamento único, a eleição de um vilão, a eleição de alguém que deve morrer, porque alguém precisa matar. E matando, se oferece como dono do mundo, dono da voz, o rei da voz. Alguém que consegue determinar no seu tempo quem é quem vive e quem morre. Nós vivíamos no campo de concentração esse limite, que as crianças não entendiam, porque a criança só entende de relação amorosa e não de destruição. Eles não tinham tido tempo ainda da poluição que os adultos vão promover, das ideias nacionalistas enraizadas, de propósito, trabalhadas com uma péssima interpretação, para que se divulgue essa ideia, se espalhe essa ideia. É preciso viver em liberdade, é preciso viver sem preconceito, é preciso viver com tolerância, é preciso aceitar a divergência, é preciso conviver. Conviver não é conviver com o mesmo,
é conviver com o outro. Amar o próximo é, antes de tudo, uma ideia concessiva. É eu amo apesar de. E é por amar que eu ponho o apesar de. Apesar de é uma locução prepositiva que diz tudo dentro do texto. Muito obrigado. Se você gostou da nossa análise, se a análise se prestou a alguma coisa para você, não esqueça que nós estaremos também no canal apresentando dia 7 de dezembro próximo, às 19 horas, o lançamento de uma live que vai falar sobre as chaves da leitura. Ler é fundamental. Nós tentamos apresentar uma leitura entre tantas outras possíveis aqui. A prova discursiva de língua portuguesa da UERJ, neste ano, se prende ao livro Coração, Cabeça e Estômago, do Camilo Castelo Branco. Uma proposta literária do século XIX, numa variante da língua portuguesa de lá, de ultramar, de um português europeu, diferente da nossa variante. Mas o livro que faz a proposta é um livro que atrai o leitor e desafia o leitor comum. O leitor comum se sente desafiado porque a estrutura do livro vai provocar um debate, uma discussão. E essa discussão se estabelece logo com a presença de dois narradores. Existe um narrador chamado Silvestre da Silva. Reparem o nome do narrador. Silvestre da Silva é uma redundância, é uma repetição que se refere à selva, a um espaço não civilizado, a um espaço não urbano, a um espaço mais rústico. Então, nós estamos diante de um narrador que começa a primeira fase do livro a se expressar fundamentalmente com o coração. Escritor, poeta, não muito bem visto pela visão crítica que aparece como contraponto no livro, Silvestre da Silva conta a sua história. Mas como chega a história? A história chega a partir de papéis encontrados, de rascunhos que foram perdidos. E um editor resolveu reaproveitar, sem, no entanto, perder a chance de fazer alguma interferência. Então, reparem que para você ter sucesso na prova da UERJ, você precisa reconhecer que a função da linguagem, chamada metalinguística, é fundamental. A metalinguagem dentro do texto se organiza de forma explícita. A ficção discute a ficção. A ficção se propõe ao debate. Não existe outra forma de entrar no texto com uma dose menor de ingenuidade. Nós estamos diante de um texto metalinguístico. E um texto metalinguístico que propõe o narrador-personagem e um narrador chamado onisciente. Um narrador que é o Silvestre da Silva, poeta, escritor, e que se expressa com o coração, o que significa dizer que se propõe a uma exteriorização psíquica, a uma visão que vem do sentimento,
E a partir daí, o Silvestre da Silva busca um relacionamento. Esses relacionamentos, que são 7 a princípio, são todos frustrados. As mulheres, muito mais maquiavélicas, muito mais hábeis, muito mais donas de um discurso de um tempo, porque você não pode esquecer que o tempo é um tempo do capital, é uma articulação do dinheiro, é uma articulação dos interesses, uma articulação com a chegada de atitudes de prostituição. São personagens venais que se apresentam, são personagens que têm preço, são personagens que são personagens de compra e venda. Então, os 7 casos amorosos do Silvestre da Silva são casos de decepção, de desilusão, de traição. O coração do Silvestre da Silva, um coração de poeta, um coração de escritor, um coração de benevolência, um coração de ingenuidade, não acredita na possibilidade de um discurso falacioso, de um discurso falso, percorrer o caminho das suas pretendentes. Reparem que essa visão já expõe uma preocupação crítica dentro da sociedade portuguesa, que é o alvo do Camilo Castelo Branco. Essa preocupação crítica mexe na hipocrisia, na falsidade. E a partir da crítica se articula uma figura central dentro do texto, que é chamada de ironia. Ironia é uma figura que tira o chão, que desestabiliza, que faz a reflexão surgir de forma contundente. E o texto, profundamente irônico, é, segundo o prefácio do professor João Vaz, uma sátira séria e uma seriedade cômica. Entre o riso e o não riso, entre a comédia e a tragédia, se estrutura o texto. O ridículo do ser humano é tão grande que ele circula nos 2 caminhos. Se você se distanciar, você ri. Se você se aproximar sentimentalmente, você chora. Então, na verdade, existe isso. E para criar um contexto de metalinguagem completo, o Camilo Castelo Branco inventa, porque é uma articulação ficcional, é uma articulação que faz você pensar que é verdade, inventa um editor que, diante dos papéis encontrados da obra do Silvestre da Silva, faz um papel estranho de fantasma do Camilo. Por que eu estou chamando de fantasma? É o escritor que está por trás do editor. O editor é alguém que sabe tudo, que controla tudo, que vai buscar a essência das coisas ou vai dizer para o leitor criticamente o que está acontecendo e o leitor não é capaz de enxergar. O editor é um narrador não só onisciente, mas é um narrador que comenta, é um narrador que faz observações, é um narrador que busca intervir. Não é um narrador tão neutro quanto sugere uma terceira pessoa. Aí existe a brincadeira literária, a brincadeira ficcional do grande Camilo Castelo Branco. E quem responde ao coração, que é o Silvestre da Silva, sofre profunda decepção, sofre profunda desilusão, não crê nem pode crer no ser humano.
o ser humano, na vertente feminina ou na vertente masculina, que se apropria do que ele imaginava ser sua posse. Não se pode esquecer que dentro do discurso que quer fazer do Capital o grande personagem, o articulador de tudo, o que vai buscar a concentração de renda, o que vai buscar a acumulação, que é uma temática importante dentro do texto, o Capital vai articular tudo que é importante, vai destruir, vai diluir, vai coisificar as relações humanas. O coração, se nós propusermos o título, ainda que descontextualizado, da obra de origem, mas contextualizado no coração, cabeça e estômago, se nós usarmos amor de perdição como uma entrada temática, nós vamos ver na palavra perdição o duplo valor que está embutido, que toda paixão traz, que todo sentimento desmedido traz. A perdição, porque existe o amor conduzindo a ingenuidade do personagem, e a perdição, porque o personagem caiu numa esparrela, caiu numa armadilha, caiu numa cilada, a cilada do jogo do interesse. Decepcionado com o coração, na segunda fase, parte o personagem para a cabeça. E a cabeça começa a entender o mundo de outra maneira. Começa a entender, por exemplo, que a ironia não elimina o eufemismo, que nós estamos numa sociedade de delicadeza, de falsa delicadeza, numa sociedade que trabalha o desagradável com uma palavra que possa fazer digerir esse desagradável. A ironia continua a circular, porque o andamento crítico é perene dentro da obra. E aí, em lugar de ser poeta, mero escritor do coração, o personagem se atreve ao mundo jornalístico. Por que ele escolhe o jornalismo? Ele escolhe o jornalismo porque existe uma crença infundada de que o jornalista é imparcial, é neutro, é mero observador de um fato. Como se o jornalista não fosse capaz de fazer escolhas. Escolhas de matéria e escolhas de redação de matéria. Um jornalista não tem a isenção que a crença popular, que o senso comum costuma dar. Um jornalista não é capaz de traduzir o fato em si. Ninguém é capaz de traduzir um fato em si. Haverá sempre uma versão, haverá sempre um ponto de vista, haverá sempre uma subjetividade. Crer romanticamente que existe essa isenção é ser apenas um leitor comum, um leitor que capitula diante do senso comum, aquele que não se atreve a discutir, a debater. E como jornalista, ele experimenta um outro lado da sociedade. Entre outras coisas, a despeito das desilusões com as mulheres, é preciso dizer que algumas mulheres dentro do livro têm um discurso. É preciso dizer que nem todas as mulheres são objetos de consumo ou se candidatam a objetos de consumo.
Algumas mulheres negam, inclusive, a relação com ele. Marcolina, por exemplo, é uma personagem que mexe com o interior do Silvestre da Silva. Por quê? Porque ela sabe dizer não. Ela tem um discurso diferente das demais. Mas como jornalista, ele aprende que não pode, em seus artigos, falar qualquer coisa que atrapalhe um sistema. Por causa do jornalismo, por causa da sua participação, por causa da sua escrita, ele vai ser preso durante 3 meses. Além da prisão propriamente dita, ele vai pagar os custos do processo. Ele vai incorrer em determinada ação penal por conta de uma discordância de um fidalgo. Repare essa palavra fidalgo, que a gente aprende em aula de português em formação de palavra. A gente costuma aprender a palavra fidalgo nesses contextos, uma palavra que já sai do âmbito do aluno de hoje. Fidalgo significa filho de algo, filho de uma propriedade, filho do dinheiro, filho da terra, filho da abastança, filho do fausto, da riqueza. Então, quando o jornalista se depara com a riqueza, evidentemente que a justiça tende para o outro lado. A riqueza nunca perdeu num tribunal. É a crítica que está embutida no discurso do narrador. É a crítica que, por trás do narrador, o fantasma do Camilo vai construindo para fazer uma releitura da sociedade portuguesa àquela época. Evidente que a prisão, o desgaste, o conflito, tudo leva a uma perda de credibilidade desse jornalismo. Agora, reparem uma coisa, uma luta interna. Os espaços de Lisboa e Porto, das duas maiores cidades de Portugal, não comportam a ingenuidade de alguém que se chama Silvestre da Silva. Silvestre da Silva não tem chancela urbana, não tem cacife para continuar naquele espaço. Ele precisa, então, responder a uma insatisfação. Ele tentou acumular mulher e não conseguiu. Ele tentou acumular críticas, acumular relações de realidade, de verdade, e não conseguiu. Ele tentou mudar a sociedade, ele tentou mexer com o poder e não conseguiu. Ele acumulou, sim, frustrações, decepções, desilusões. Então ele precisa agora ir para o seu espaço, o espaço que seja do seu conhecimento. Então ele procura, a partir da sua relação com uma mulher chamada Tomásia, que além de ser a primogênita de uma família, é rica, e essa adjetivação é a mais importante. Tomásia se dá bem com ele porque é tão rústica quanto ele. Ele está no espaço agora diferente da urbanidade. Ele está num espaço cuja linguagem ele conhece. E ele responde como alguém rústico, como alguém primitivo, como alguém que tem os desejos fisiológicos aflorados e que vão compensar as frustrações anteriores. Ele fará do estômago, que é a terceira fase,
o seu encontro consigo mesmo. Ele vai comer, 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 e ele vai se deteriorar. Ele vai comer e beber o tempo inteiro, comer e beber, com uma avidez tão grande que mostra o seu desejo de mudar a sua realidade, acertar na vida, se satisfazer como um ser. Mas ele, na verdade, se satisfaz como um bicho. Ele morre de caquexia, de uma debilidade que atinge os órgãos vitais. Ele morre porque comeu muito e bebeu muito. Aí entra o discurso do autor que perpassa o texto por meio de seus personagens, inclusive de seus narradores. Ele faz um discurso de crítica, ele faz um discurso satírico, ele encomenda numa linguagem machadiana, uma ópera bufa para a vida do Silvestre da Silva. O nome é emblemático, mas não é só o nome que é emblemático. Existe uma ópera bufa, e o bufão é um palhaço. Palhaço de quê? Do próprio destino. Ele é uma peça de uma engrenagem capitalista, de uma engrenagem do dinheiro, de uma engrenagem da corrupção provocada pelo dinheiro. Quem não se sente cooptado pelo dinheiro se sente fora daquele mundo. Quando ele vai viver restabelecendo a sua rusticidade, ele não escolhe Tomásia porque Tomásia é a Tomásia. Ele escolhe porque ela é, na verdade, rica. Não existe possibilidade, dentro daquele espaço socioeconômico, de se fazer outra escolha. Todos são venais, todos têm um preço, todos eles lutam por uma afirmação, por uma sobrevivência, ou uma sobrevivência estomacal, uma sobrevivência na alimentação ou uma sobrevivência social. A busca de um status comprado. Isso é que está no bojo do texto. Isso é que é fundamental. E para contar essa história de maneira extremamente criativa, o que faz o personagem? O personagem que passa de poeta a jornalista, que tem o estômago como acumulação e morte, desenvolve o que há de mais grotesco dentro do ser humano. Então, o belo da arte vem travestido de grotesco. É fundamental lembrar isso. O grotesco articula o que nós precisamos saber. Então, você tem um editor que é fantasma de Camilo e que divide a narrativa com o Silvestre da Silva. Narrador, fantasma de Camilo. O uso da ironia como articulação e desarticulação de discursos. Discursos falsos, hipócritas, que têm uma base de eufemismo que é para ter um verniz de etiqueta. O choque entre os narradores, porque é um choque metalinguístico. É um choque em que se debate o que é a arte de verdade e o que é a verdade. Dentro da arte não existe espaço para a verdade. A verdade, se existe, é alguma coisa que se propõe na vida. Na arte existe a verossimilhança, interna e externa às vezes. Mas o que importa é a verossimilhança interna, é a relação lógica que o texto oferece, é a proposta que o texto oferece, é a defesa de algumas teses que o texto está oferecendo. Existe um capital
a reger tudo à sua volta. Existe o desejo de acumular, porque aí está o desejo atávico, o desejo ancestral de sobrevivência, de garantia de um futuro. E por isso se passa por cima de qualquer valor, por cima de qualquer pessoa. Os sentimentos dos outros são secundários. Então existia um poeta que, como poeta, queria se relacionar com o mundo, queria manifestar a sua subjetividade, queria traduzir o mundo do sentimento, as exteriorizações psíquicas. Era, segundo o editor, segundo o fantasma do Camilo, um mau poeta. Às vezes, por confundir criação com confissão, criação com catarse. Esse que é catártico, sem o trabalho da arte, é algo que não se deve incentivar. A obra de arte não é um divã de psiquiatra. Você tem que trabalhar, inclusive, o fluxo de consciência com arte, quando o fluxo de consciência existe. Não é o caso do texto. E ele escolhe o jornalismo. E esse jornalismo traz para dentro da cena o quê? Alguém que vai controlar a verdade, alguém que vai policiar o Silvestre da Silva, alguém que vai corrigir o texto do Silvestre da Silva. Só que nós não temos nenhuma comprovação dessas interferências, dessa legitimidade, desse poder que um narrador tem. O fantasma do Camilo, que é o editor, é alguém importantíssimo dentro do texto, porque altera a verdade literária, faz a verdade literária ser ficcional e apenas ficcional. Aí chegamos ao estômago, chegamos ao final, que é o primário do ser humano. As necessidades básicas, os condicionamentos que vêm no nosso corpo. Então, existia um projeto poético de entender o ser humano pela alma. Existia um projeto intelectual de entender o homem pelo cérebro, pela cabeça. E se fixou em entender o homem como uma necessidade estomacal, uma necessidade condicionada pelo corpo, uma forma de demonstrar a satisfação. E uma satisfação que leva ao exagero e que leva à morte. Essa é uma das muitas leituras que nós podemos fazer. Há algumas ocorrências que podem ser abordadas nessa prova que você vai desenvolver. E você será feliz nessa prova. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. Mais uma vez, eu queria lembrar que a análise não é para lembrar nome de personagem, episódio vivido. Você pode lembrar para racionalizar, para entender o que está por trás daquele discurso. O discurso do Camilo Castelo Branco é bem nítido. Ele quer denunciar, criticar uma sociedade falida, uma sociedade sem valores humanos, uma sociedade comprada, uma sociedade adquirida por valores vis, por valores baixos, por valores que afetam a moral e a ética. Eu espero, sinceramente, que você tenha entendido a proposta e que eu tenha ajudado em alguma coisa essa leitura. Acho que a sua prova abordará fenômenos assim. Mesmo que sejam coisas particulares, imaginem o particular dentro do geral. Em cada personagem, em cada ação, a explicação por metonímia, generalizando a compreensão do homem. Busquem o homem dentro do texto. E aí estaremos em sintonia com o grande Camilo Castelo Branco. Muito obrigado e não se esqueçam, no dia 7
de dezembro próximo, às 19 horas, estaremos lançando a live sobre as chaves da leitura. É um evento gratuito. Você só precisa aparecer, chegar e se inscrever. O seu nome, para mim, faz uma diferença extraordinária. Não deixe de comparecer. Eu espero por cada um de vocês. Muito obrigado.